Olá, a recente declaração do ministro da Justiça, dizendo que se ele tivesse que passar um determinado período preso, preferia morrer, chamou atenção em todo o país. No programa de hoje, nós estamos recebendo o juiz no Rio Grande do Norte, em Natal, Rosivaldo Toscano Júnior. Doutor, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Como é que o senhor recebe essa... O senhor trabalha na segunda vara criminal de Natal. Como é que o senhor recebe essa declaração do ministro da Justiça dizendo que preferia morrer? Eu recordo o meu tempo de faculdade ainda, que eu era estudante de Direito e um professor resolveu nos levar para conhecer um estabelecimento penal. Lá em Natal? Lá em Natal. Uhum. E o professor da UFRN, ele nos levou lá, mas antes eu peguei um código penal e fiz um estudo do Código Penal e da Lei das Execuções Penais e fui ver o que é que deveria ter a cela, a aeração, o tamanho da cela, o que deveria ter um estabelecimento penal. E durante a visita, o guia nos falou, olha, isso aqui era o refeitório. Ué, mas e essa grade aqui? Não, é porque virou cela. E esse local aqui? Não, esse local era um local para culto. Mas e esses presos aí? Não, virou uma cela. Isso aqui era uma biblioteca, mas virou cela. E as celas superlotadas. Então, a realidade, infelizmente, do sistema carcerário nosso não difere muito das masmorras, né, da Idade Média. Nós vivemos hoje um sistema carcerário que reflete a desumanidade da própria sociedade e da desigualdade que nós temos na sociedade como a brasileira. É um sistema completamente falido. Eu não tiro a opinião dele, não. Deve ser terrível mesmo, né? Uhum. E o Brasil hoje tem mais de 500 mil pessoas que estão presas nesse sistema. Segundo os dados do Infopem, do Ministério da Justiça, em dezembro de 2011, o Brasil tinha 514.542 pessoas presas. Essa é a realidade do nosso sistema carcerário. E cada vez que nós temos algum problema de violência, né? Porque, na verdade, há uma percepção errônea do que é violência. Nós temos a violência sempre como a violência física, né? Uma violência de uma agressão de alguém, geralmente atrelando essa violência a uma violência patrimonial, né? O roubo, o furto. Então, a visão que nós temos de violência é essa. Mas nós devemos ver que, na verdade, a violência é todo ato que atenta contra a dignidade do ser humano. Todo ato que desconhece que ali do outro lado tem um ser humano, que tem uma alteridade. Então, há no seio da nossa sociedade, nas relações de poder, no nosso dia a dia, uma violência que não é percebida. É a violência objetiva. O senhor está dizendo com isso que o Brasil é um país por característica violento? O Brasil é um país extremamente violento. No índice, se formos ao site da CIA americana, lá eles têm um índice Gini, que mede a desigualdade social. Nós estamos em 16º lugar, num universo de quase 200 países. Se nós formos olhar o nosso IDH, nós veremos que o nosso IDH ainda é baixo. Nosso índice de desenvolvimento humano é baixíssimo. Então, nós somos um país que tem uma violência objetiva muito grande. A violência subjetiva ela é percebida mais facilmente porque é uma anormalidade, né? Se alguém assalta alguém, causa uma anormalidade. Mas, muitas vezes, nós não percebemos aquela pessoa que está ali na rua porque não tem uma moradia, né? Que nós chamamos de morador de rua. Não existe morador de rua. É um sem-teto, né? Então, nós vemos ainda, no Brasil, os índices de analfabetismo ainda muito altos. Isso aí também é uma violência. O Brasil, então, é um país extremamente violento com seu povo. Tem uma frase de um criminólogo espanhol que eu acho muito pertinente. Cada sociedade possui a criminalidade que produz e merece. Lamentavelmente, nós merecemos, pela violência objetiva que nós temos, a violência subjetiva, que é essa violência do dia a dia. Qual é o perfil desses 514 mil presos? Os 514 mil presos, nós temos 66% deles com ensino fundamental incompleto. 60%? 66%. Enquanto que no Brasil, 48% da população tem o ensino fundamental incompleto. Nós temos no Brasil hoje, segundo os dados do IBGE, dados de 2010, nós temos
7,9% dos brasileiros com ensino superior completo. Nos estabelecimentos prisionais, o percentual de pessoas com o curso superior completo é de 0,4%. Isso significa que uma pessoa com um ensino fundamental incompleto, ela tem 30 vezes mais chances de estar no sistema carcerário do que uma pessoa que tem um ensino superior. No Brasil, somente uma entre cada 3.000 pessoas tem um curso que está hoje, uma em cada 3.000 pessoas presas tem hoje uma pós-graduação. Então, o nosso sistema carcerário, o nosso sistema penal, ele é extremamente seletivo. Agora, o que eu acho interessante é essa discussão agora do mensalão. Né? Que no Brasil, na verdade, nós nunca queremos discutir a causa dos problemas. Nós sempre colocamos, principalmente a mídia hegemônica, ela sempre coloca a causa dos problemas para debaixo do tapete. Qual é o discurso agora? De que esse mensalão vai ser a grande redenção do Brasil. Pessoal, temos que pensar o seguinte. Além dessa ação penal 470 do mensalão, nós temos ainda 179 ações tramitando no Supremo Tribunal Federal, fora 470 inquéritos. O Supremo vai gastar 60 sessões para julgar essa ação penal 470. E eu pergunto, e as outras 179 ações penais e os 470 inquéritos que estão tramitando lá, provavelmente uma boa parte, não todos, mas uma boa parte se tornará ação penal. Será que o Supremo vai efetivamente julgar? Será que não está no momento de nós discutirmos de uma maneira efetiva o foro privilegiado? Porque eu não acho que isso é foro por prerrogativa de função. Vamos olhar os 200 anos de história, exceto esse julgamento da ação penal 470, quantas pessoas efetivamente foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal e cumpriram pena? O senhor falou vários números e estatísticas. E o crime do colarinho branco? Quantas pessoas estão no Brasil presas por esse tipo de crime? Pois é. No Brasil hoje temos 1.500 pessoas, se não me falha a memória, 1.555 pessoas presas por crimes contra a administração pública, entre elas corrupção ativa, corrupção passiva. Certo? Então existe esse número. Então, é interessante que isso entra, o crime do colarinho branco, na verdade, o sistema já é seletivo desde a feitura da lei. Para que se tenha uma ideia, por exemplo, 2 pessoas subtraem um televisor. A pena é de 2 a 8 anos. Se após a subtração você entregar os autores, eles devolverem o televisor, eles terão uma diminuição da pena, da forma do artigo 16. Se após o recebimento da denúncia, mas eles vão ser processados e vão ser condenados. Se após o recebimento da denúncia, eles devolverem o televisor, eles vão ter, em tese, uma atenuante genérica que o juiz pode aplicar, mas eles vão ser condenados. Vamos mudar a situação agora. Vamos colocar como sujeito passivo dessa infração penal o empresário. Um empresário que sonega 300 milhões de reais, como aconteceu. Esse empresário, antes do recebimento da denúncia, ele resolve ressarcir o erário público dos 300 milhões de reais, que ele, por exemplo, que ele sonegou, que ele se apropriou indevidamente da contribuição previdenciária dos empregados de sua empresa. Se antes do recebimento da denúncia ele devolver, extingue a punibilidade, ele está livre. Se após o recebimento da denúncia ele devolver, extingue a punibilidade, ele está livre. Mas não é só isso, não. Já houve no Brasil, e está na lei prevista hoje, se não me falha a memória, o número da lei é 11.941, a possibilidade de parcelamento. Essa lei foi menos benéfica. Antes, a lei permitia um parcelamento, mas não tinha um limite. Então, o que acontece? A lei permite que você parcele, o empresário parcele essa dívida. Durante o parcelamento, a pretensão do Estado em puni-lo fica suspensa. Houve pessoas que parcelaram em 1000 anos. E, evidentemente... Imagina, você se apropria
da previdência dos seus empregados. Se o empregado desse empresário, sofrer um acidente, ele não está coberto pela Previdência Social. E hoje, esse parcelamento pode ser em até 180 meses. Então, olha a diferença de tratamento que nós temos. Então, o Brasil realmente, nós temos uma violência subjetiva pela violência objetiva que nós temos. Bom, a sensação de impunidade é o grande problema do Brasil. Eu queria tratar desse e de outros assuntos com o senhor logo depois do intervalo no programa Direitos desta semana aqui na UPF TV. Até já. Estamos de volta com o programa Direitos, recebendo nesta semana o juiz Rosivaldo Toscano Júnior, que é juiz em Natal, no Rio Grande do Norte, que, por sinal, Natal é uma maravilha, né, doutor? Bom, deve sobrar algum tempo lá também para o senhor aproveitar aquelas belezas, né? Dá sim, com certeza. Um kitesurf para um esporte náutico é muito claro. Bom. O senhor falava com relação à diferença que existe entre um empresário que comete um crime de sonegação e duas pessoas que roubam um televisor. O grande problema do Brasil, além dessa desigualdade, é essa sensação que acaba gerando também de impunidade? Sim, só que a impunidade que a impunidade que muitas vezes é cobrada, né, na mídia, é a impunidade contra aqueles criminosos, os marginais que nós chamamos, né? E nós temos no Brasil realmente, isso é uma questão já histórica, né? Roberto da Mata trata muito bem disso, um gaúcho aqui espetacular, o Raimundo Faoro, né? Ele trata de uma maneira assim estupenda, né? Fantástica, a forma com que ele trata, a maneira como funciona a cidadania no Brasil, né? Que na verdade no Brasil nós temos 3 espécies de cidadão, né? Nós temos o cidadão, que é aquela pessoa que cumpre os seus deveres e exige o cumprimento dos seus direitos, mas nós temos 2 deformidades. Nós temos o subcidadão e o sobrecidadão. O subcidadão é aquele indivíduo que precisa do Estado, que necessita do Estado, muitas vezes para que tenha garantido, para que ele possa exercer os seus direitos básicos, né? Direitos como saúde, como transporte, como habitação, alimentação, uma salubridade mínima, e ele não tem. E temos do outro lado o sobrecidadão, que é aquele indivíduo que não necessita do Estado, mas que muitas vezes, pela proximidade que ele tem do poder, ele ofere dividendos. Ou seja, ele se utiliza do Estado. Sim, para um, o Estado polícia, para outro, o Estado social. Deveria ser o... Né? Não que fosse o Estado polícia para o sobrecidadão, mas pelo menos o Estado social para o subcidadão. Porque o subcidadão, o que ele conhece do Estado, é o Estado polícia, que não raras vezes, que comumente o oprime e não raras vezes o mata. Nós temos o exemplo agora de São Paulo. Pois é. Como é que o senhor avalia essa situação de enfrentamento que está se vivendo em São Paulo? E que já também começou a se espalhar para outros pontos do Brasil. Florianópolis também teve uma situação bastante preocupante. Pois é, tem um psicólogo americano, H.H. Michener. Ele tem um livro sobre psicologia social, uma obra muito, muito interessante. E que ele fala da questão do efeito reprodutivo da espetacularização. Então, pesquisas demonstram que quando, por exemplo, uma pessoa famosa comete um suicídio... Tem um grau de influência. Há uma escala crescente de suicídios após. Porque o desejo latente ele é despertado. A gente vai entrar um pouco em psicanálise aí, mas o desejo latente é despertado com aquele ato. Então, há uma instigação. A espetacularização que está acontecendo hoje, com esse problema de São Paulo, está repercutindo em outros estados. Eu tiro pelo meu estado, o Rio Grande do Norte. Semana passada, eu estava lendo o jornal. Eu disse, olha, aumentou o número de policiais que foram assassinados e tal. E eu fui ver que, na verdade, foi em julho que aconteceram algumas mortes. E a maioria dos policiais foram mortos não na função de policial, mas fazendo bico. Lamentavelmente, eles ganham muito pouco. O Brasil paga mal, o servidor público em geral. E morreram a maioria deles como bico, como segurança. E um assalto a um estabelecimento, reagiram e morreram a maioria.
E um deles foi executado e era um policial da reserva. Estava trabalhando como guarda de uma escola. Então, eles colocam na estatística. Mas fora isso, realmente vai durante um tempo, isso vai repercutir, porque vai instigar aquele desejo latente que já havia. Então, nós temos uma polícia mal preparada, né? Uma polícia, há um discurso, isso aí quem estuda as subculturas criminais sabe muito bem disso, que há um discurso paralelo da polícia, que não é o discurso da legalidade, não é o discurso da constitucionalidade. Né? É como se houvesse uma normatização própria. Né? Muitas vezes de imposição de castigo, através da tortura, ou imposição de uma pena capital, em execução. E a gente viu no próprio Fantástico, saiu um vídeo com a execução de um cidadão, né? Pretensamente um criminoso, que teria cometido alguma infração penal. E eu achei muito pertinente o que Rogério Sanches falou aqui. Na verdade, será um atentado de um grupo criminoso contra o Estado, ou será uma reação? E digo mais, será contra o Estado ou será contra a polícia? Porque eu fiquei preocupado, porque esta semana eu li no Conjur uma matéria em que um dos ministros do Supremo Tribunal Federal defendeu a aplicação da Lei de Segurança Nacional. Pois é, esse é um ponto extremamente delicado. Veja bem, vem cá, essa lei foi feita num período de repressão. Uma lei que foi feita contra a democracia. E será que essa lei... É aí que eu fico pensando, poxa, a responsabilidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal de estar falando em cadeia nacional, de nós repristinarmos uma lei que eu não sei se essa lei, será que essa lei ela foi recepcionada pela Constituição de 88? E será que está havendo realmente está havendo uma insuflação que chegue a ameaçar o Estado de Direito, ou está havendo um conflito entre quadrilhas e também a polícia, porque infelizmente nós temos excelentes policiais, mas também nós sabemos disso, que a polícia no Brasil é a polícia que mais mata no mundo. Ou estaria havendo um ciclo vicioso de violência? Pois é. Doutor, e daí como se enfrenta isso para que não se propague para outros estados? O senhor falou até no exemplo do seu estado, Rio Grande do Norte. Eu acho, primeiramente, nós temos que tratar a questão com racionalidade. Não se vai resolver isso com chumbo. Isso não vai resolver. Isso se resolve com inteligência. Mas, acima de tudo, nós temos que lembrar que, antes de políticas de segurança pública, nós precisamos de políticas públicas de segurança. E o que são políticas públicas de segurança? Trazer para o Brasil o Estado social que nós nunca tivemos. Nós passamos de um Estado semifeudal direto para um Estado neoliberal. Nós não passamos pelo Estado social. Nós precisamos primeiro... Isso aqui não vai ser uma Suíça, não vai ser uma Finlândia, isso aqui não vai ser uma Escandinávia, com a desigualdade social que nós temos. É uma pena, mas nós não podemos colocar a poeira debaixo, ou o lixo debaixo do tapete. Com discursos como esse. É um discurso muito perigoso, esse discurso de ordem. Isso aí foi usado na ditadura militar. Sabe? E interessante que o estado de exceção hoje, né, falamos muito em estado de exceção, mas há medidas que são de estado de exceção. Não necessariamente nós precisamos instalar uma ditadura no Brasil para nós termos medidas de estado de exceção. E um discurso como esse é perigoso, é muito perigoso. Bom, primeira coisa, precisa ter uma grande vontade política também, né? De fazer esse enfrentamento, de trazer essas políticas públicas, de implantar essas políticas públicas que o senhor se refere. E outra coisa, ninguém quer pagar impostos. Mas, olha, a função extrafiscal dos impostos é necessária. Nós precisamos de uma carga tributária mesmo. O que nós podemos cobrar é o quê? Olha, utilize bem. Mas nós temos que ter uma carga tributária mais alta para poder realizar o Estado social. Por que é que nós temos tanta desigualdade? Né? Porque até hoje, se não me falha a memória, eu não estou lembrando agora, o seu artigo 156 da Constituição, que trata das grandes fortunas, por que o imposto das grandes fortunas até hoje não foi? Isso nunca andou, né, doutor? Nunca andou. Por quê? Houve 8, se não me falha a memória, 8 propostas que tramitaram no Congresso sobre grandes fortunas e nós nunca temos isso discutido. Né? É porque realmente é uma... Nós temos 500 mil presos, nós temos a 4ª população carcerária do mundo.
E aí? Vamos chegar a que ponto? No final, vai ter alguém para fechar, para trancar a porta, porque... Entendeu? Doutor Rosivaldo, obrigado pela sua presença aqui. Um prazer conversar com o senhor e trazer essas informações aos nossos telespectadores. Rogério, a satisfação foi toda minha, uma satisfação falar contigo, estar aqui. Com certeza. Essa cidade maravilhosa. Entendeu? Tá bom, muito obrigado. No programa dessa semana nós conversamos com o Dr. Rosivaldo Toscano Júnior, que é juiz em Natal, no Rio Grande do Norte. Obrigado também pela sua audiência. Na próxima semana a gente vai estar de volta aqui na UPF TV. Até lá!